Olá, estamos aqui para trazer um pequeno comentário a respeito de um texto bíblico do nosso projeto Espanhol através da Bíblia. Nosso projeto tem um objetivo específico de aprendizado do idioma espanhol através do texto bíblico. Então, hoje nós vamos fazer um comentário muito interessante a respeito de uma situação que é muito própria para o nosso aprendizado do idioma espanhol. O texto hoje na versão Reina Valera 60 e está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Nós vamos ver apenas o versículo 24. Mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito do contexto. E é muito interessante porque se você quer aprender um idioma, você pode aprender o idioma, como eu já comentei aqui, você não precisa do dicionário. Você é obrigado a ter dicionário? É importante? Tem valor? Claro que tem valor. Claro, tem importância? Também tem. Mas é obrigatório ter o dicionário? Não, não é obrigatório ter o dicionário, porque você pode entender. E claro, veja bem, nós estamos aqui falando de aprendizado do idioma espanhol para leitores da Bíblia. Alguém se pergunta, estava vendo aqui as perguntas de algumas pessoas nas nossas redes sociais, e alguns perguntam assim, mas é só para leitores da Bíblia? Bom, você vai aprender um determinado idioma, você tem que aprender da melhor forma possível. É preciso que você tenha alguns elementos para você aprender o idioma. Então, eu estou aqui unindo o aprendizado do idioma, um idioma que você tem interesse de aprender, usando um recurso para aqueles interessados e esses interessados têm um recurso especial, eles têm o conhecimento da Bíblia. Ah, mas esse projeto serve para pessoas que não são leitores da Bíblia? Serve, serve. Você vai ter que ter a Bíblia em português e a Bíblia em espanhol, se você quiser fazer uma comparação, ok? Se você não tiver a Bíblia em espanhol, em português e você não tiver nenhum conhecimento bíblico, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nada que você não possa aprender. Eu aprendi idiomas, especificamente o idioma espanhol, através de recursos que me eram mais fáceis de aprender o idioma espanhol. Então eu viajava, eu tinha contato com pessoas, eu me lembro bem que eu usava muito as crianças, né? Eu sou por natureza profissional, eu sou pediatra, então eu tenho um bom relacionamento com criança, eu gostava muito de lidar com criança e gosto muito de lidar com criança. Eu dou atenção, a criança me para, eu dou atenção à criança para ouvir o que ela tem para falar, ela tem alguma coisa para me informar, e eu aproveitava para perguntar às crianças a respeito do que ela tinha para me falar, perguntava uma coisa, perguntava outra, pedia para me explicar. Então, é uma forma. E claro, se você se faz como criança, a criança tem uma forma de aprendizado muito interessante e você pode aproveitar esse formato da criança para aprendizado do idioma espanhol, e assim como de qualquer idioma, né? Você pode usar o recurso da criança, o formato da criança, aprender, e é muito interessante. Então, voltando aqui, então eu pediatra, então eu usava a criança. Leitor da Bíblia, usava a Bíblia. Tinha viagem, aproveitava a viagem. Então, quais são os recursos que você tem para aprendizado do idioma espanhol? Use os recursos que você tem. Ah, eu não tenho recurso nenhum. Mas você é estudante, gosta de estudar, gosta de dicionário, gosta de leitura, você tem um recurso, não é? Você tem um recurso, com certeza tem. Então você aproveita esse recurso que você tem. E aí, voltando aqui à condição, esse projeto é um projeto para leitores da Bíblia, é um projeto específico para leitores da Bíblia, porém, uma pessoa que não é leitor da Bíblia, ela pode se beneficiar dele, claro que com certeza. Eu me lembro bem de uma pessoa que, num determinado momento, escreveu para mim e ela falou o seguinte: é, é, até acho que ela sabe espanhol, mas ela gostou do projeto porque ela queria conhecer a Bíblia. Bom, se você conhece espanhol e quer conhecer a Bíblia, esse projeto também serve para você, porque nós somente vamos, ou mais do que qualquer outro o recurso, nós vamos usar a Bíblia. Então, se você sabe espanhol, quer conhecer a Bíblia, não conhece a Bíblia, o projeto também serve para você, certo? Porém, nós não vamos ler a Bíblia toda aqui. O nosso interesse é passar para você um recurso para você ler a Bíblia toda, mas não que nós vamos fazer isso juntos. Mas você pode usar o projeto
para aprendizado, para conhecimento da Bíblia, não para aprofundar-se no conteúdo bíblico, doutrinário, teológico, filosófico, nada disso. Nós vamos aproveitar a Bíblia para aprendizado do idioma espanhol. Mas a gente vai fazer um comentário, vai ter um comentário ou outro que você pode aproveitar, tá certo? Então, aqui, primeiramente dizendo isso, e eu vou aqui fazer algumas considerações que você possa ter proveito nesse aprendizado hoje, nesse bate-papo nosso aqui. Nós vamos aqui, de alguma forma, aproveitar para fazer um comentário do texto assim, por si só, fazendo alguma consideração do que se apresenta. Vou contar um pouco a história, porque eu não vou ler o texto todo, e nós vamos aqui buscar fazer uma apresentação até dentro de uma realidade. Nós estamos dentro de alguma realidade, e o texto bíblico ele é muito interessante para fazer muitas considerações, tá? Então, vamos aqui fazer essas considerações. Eu vou aproveitando aqui, vou tomando um café, enquanto a gente vai conversando, a gente vai tomando um café. Então, vamos ao texto que está em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel. Aqui até gostaria de falar. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo comentários assim, 2 Samuel. Vamos lá, deixa eu tomar um pouquinho de café. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, 2 Samuel. Não é 2 Samuel. Porque as pessoas fazem uma consideração, porque lá no Novo Testamento tem segunda carta, segunda epístola, primeira carta, primeira epístola. Aqui é segundo porque é livro, então livro é segundo, carta é segunda, né? Então, por favor, então 2 Samuel, ou segundo livro de Samuel. Aqui eu estou fazendo algum comentário sobre Bíblia, tá? Por favor, claro, eu conheço Bíblia, né? Meu livro de preferência, meu livro de mais uso, né? Eu tenho uma dedicação dentro de uma igreja, tenho uma responsabilidade dentro de uma igreja, então eu quero aqui, mostrando aqui talvez um pouco da minha vivência com Bíblia. Então vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Vamos lá? E o rei dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Aqui eu gostaria de comentar, primeiramente, o seguinte. Vamos falar um pouquinho da história, para quem estiver aqui sem saber da história, eu vou contar um pouquinho da história. E a gente conta a história, depois a gente vê o texto e vamos ao detalhe do espanhol. Vamos primeiramente um pouquinho de história. Contando um pouquinho de história, Davi era o rei, era o rei de Israel. E ele, dentro da sua gestão, dentro do seu governo, ele tomou uma decisão. O rei tomou uma decisão por sua conta, ok? Então o rei tomou uma decisão própria de um governo. O governo tem as suas decisões, ele pode tomar uma decisão, e ele tomou uma decisão de fazer uma determinada ação dentro do reino, ok? Ele tomou uma decisão em seu governo, tomou uma decisão em seu governo. Ele tomou a decisão mais interessante, como nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de um rei estabelecido dentro de critérios para o tempo, para aquela época, que era um governo estabelecido por Deus. Então aquilo não foi uma decisão correta. Vamos assim considerar. Não foi uma decisão aprovada por Deus. Não foi a decisão aprovada por Deus. Não estou aqui considerando se foi qualquer outra coisa, ok?
E aí ele ficou diante de uma situação, porque veio alguém com a autoridade de Deus para falar para Davi: Davi, você errou e agora você tem uma decisão, você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Ou seja, Davi era o rei, ele era o rei. Mas acima de Davi havia uma pessoa superior a ele, que era Deus. Deus era ele Todo-Poderoso, ok? Deus o Todo-Poderoso. Davi era rei, dentro de uma hierarquia. Então, dentro de hierarquia, aquilo não agradou a Deus e ele ficou diante de uma situação. Ele tinha que escolher. Agora, vamos assim considerar que ele tinha uma pena, ele tinha que pagar um preço. E de todas as três opções, ele tinha três opções. Nada delas era muito boa. E aí ele escolhe uma, vou considerar, ele se rende, rindió, ele se rindió. Então, e aí ele tinha que, dentro do texto que nós lemos, ele tinha que oferecer um sacrifício. O sacrifício naquela época vamos aqui apresentar como se fosse um culto. Era um sacrifício, ele tinha que fazer um sacrifício, ele tinha que prestar um sacrifício a Deus, ao Senhor. Então, ele tinha que sacrificar a Deus. Ele tinha que fazer esse sacrifício. Esse sacrifício, especificamente no texto, é chamado de holocausto. Todos nós já ouvimos falar de holocausto, seja você estudante da Bíblia ou não, você já ouviu falar a respeito disso. Então, ele tinha que oferecer um holocausto. Ele teria que oferecer ao Senhor um holocausto. Ele teria que oferecer para ficar livre do problema. Para ficar livre do problema. Ou seja, ele tinha um problema, vou aqui considerar como um problema administrativo que ele arrumou. Davi tomou decisão errada, arrumou um problema para ele, ele tinha que resolver o problema agora, ele e o superior dele. Davi tinha um assunto para resolver com o superior dele. Davi era o rei, mas Davi não era autoridade máxima. Tinha um superior a ele. Davi tinha um superior. E ele tinha que dar satisfação, ele tinha que resolver o problema, porque ele arrumou um problema com o superior dele. E agora ele resolveria em parte, né? De certa forma, ele ficaria tratado o assunto com o superior dele com esse sacrifício, com o holocausto. E aí ele foi a um determinado lugar, falar com uma determinada pessoa, e esse lugar era chamado La Era de Araúna. Então, ele foi ali nesse local, havia uma pessoa naquele local, se chamava Araúna, e ali ele ofereceria o holocausto. Ele poderia ali oferecer o holocausto ao Senhor. Ele poderia ali, e ali era o sítio onde iba a oferecer holocausto ao Senhor. Então, chegando lá, Araúna recebeu o rei. Gente, receber a visita do rei era coisa muito importante. Araúna recebeu o rei e chegou para o rei e ofereceu todos os recursos para o rei. Ofereceu todo. Então Araúna falou para Davi: olha, aqui tem tudo. Então tem tudo aqui para você oferecer o holocausto e resolver o problema. Araúna ofereceu tudo para Davi. Araúna ofereceu: olha, tome e ofereça-me, Senhor e Rei, lo que bien le pareciere. A palavra de Araúna para o rei, oferecendo tudo. Primeiramente, Araúna até falou com Davi:
¿por qué viene mi senhor el rei a su siervo? E Davi respondeu para Araúna, para comprar de ti la era, a fim de edificar um altar a Jeová, para que cesse la mortandad del pueblo. Veja, é uma coisa interessante. Então, Araúna recebeu o rei e ele queria saber por que o rei está vindo aqui. Né? Por que viene mi senhor el rei a su siervo? Por que viene? E Davi respondeu, para comprar de ti la era. Então, Davi tinha o projeto de Davi agora para resolver o problema, comprar aquela terra, e ali edificar um altar ao Senhor para cessar a mortandade que estava acontecendo. Então, para comprar de ti la era, a fim de edificar um altar a Jeová, para que cesse a mortandade del pueblo. Ok? Jeová, todas as vezes que você for verificar a expressão Senhor, em espanhol, é normal você encontrar a expressão Jeová, a fim de edificar um altar a Jeová, para que cesse a mortandade del pueblo. E Araúna tinha aquela condição. O que parece que se pode perceber que a condição de Araúna era muito boa, e Araúna colocou para Davi, tome e ofereça, mi senhor el rei, lo que bien le pareciere, he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para lenha. Olha, Araúna ofereceu tudo que Davi precisava. Araúna ofereceu tudo. Então, aqui tem os bois, los bueyes, para o sacrifício, para o holocausto, los trillos e los yugos de los bueyes para lenha. Ou seja, então tinha holocausto, para o holocausto tinha os bois, para o sacrifício, e tinha a madeira, porque era um sacrifício, deveria ser queimado, assim era o sacrifício. E aqui o texto ainda fala o seguinte, todo esto, ó rei, Araúna lo dá ao rei. Luego dijo Araúna ao rei, Jeová tu Deus te sea propício. Ou seja, Araúna ofereceu tudo que Davi precisava para o holocausto. E aqui é muito interessante porque foi o texto que nós lemos. E o rei dijo a Araúna, no, sino por preço te lo compraré, porque no ofereceré a Jeová mi Deus holocaustos que no me cuestem nada. Então Davi comprou la era e los bueyes por 50 ciclos de plata. Então Davi não aceitou. Aqui eu estou contando a história, por favor. Não estou fazendo nenhum tipo de pregação, nada. Estou contando história. Então Davi não aceitou a oferta de Araúna, de graça. Araúna estava dando de graça. Aí eu fico assim imaginando, quem é que não gostaria de ganhar? Ganhei tudo, eu ganhei e ofereci, eu ganhei aqui e presenteei ali, ganhei e entreguei. E talvez muitos de nós estivéssemos diante de uma situação dessa, seria tudo de bom, né? Mas Davi, sem fazer consideração nenhuma, Davi não aceitou. Não, de jeito nenhum. Não, senão por preço, ou seja, eu vou te pagar, vou comprar e vou pagar. Sino por preço te lo compraré, porque não ofereceré a Jeová mi Deus holocaustos que não me cuestem nada. Então Davi comprou la era e los bueyes por 50 ciclos de plata. Ok? Muito bem. Então, é muito interessante porque ele toma a decisão ele tinha um problema. E aí, quem ia resolver o problema? Quem resolveu o problema era Araúna. Se Araúna
dá o boi, dá a lenha, e o holocausto é feito, e o sacrifício é feito, e a Deus, ao Senhor, a Jeová, tudo estava resolvido, mas Davi entendeu, não, o problema é meu. O problema não é de Araúna, o problema é meu. Então, se o problema é meu, eu que vou resolver o problema. Então, ele vai e ele paga o preço. Não estou aqui, nem tenho ideia se 50 ciclos de prata, né? Plata, 50 ciclos de plata. Não sei se isso era muito pouco ou mais ou menos. Creio que era o preço devido. Creio que era o preço devido. Eu imagino que era o preço devido, certo? Porque se Davi entende que deveria pagar, ele pagou o preço acordado na época de um local, mais os bois, mais a madeira para fazer um sacrifício. Creio que era o preço devido. Não era um preço abaixo do preço, não era um preço baixo, não era um preço qualquer, era o preço devido para a época, para o momento ali daquela região, daquela época. Então Davi paga o preço devido, compra a eira, compra os bois, compra a madeira e oferece o sacrifício. E o versículo seguinte diz que edificou ali Davi um altar a Jeová e sacrificou holocaustos e ofrendas de paz. E Jeová olhou las súplicas de la tierra e cessou a plaga em Israel. Ou seja, o preço que Davi tinha que pagar, ele pagou. Na verdade, considerando aqui, Davi tinha um problema. E o problema era dele, o problema não era de Araúna. Araúna foi aquela situação que se apresentou para Davi para aquela oportunidade. Às vezes as situações se apresentam, e aqui eu vejo aqui até a questão do aprendizado do espanhol. Você quer aprender espanhol como? Você quer aprender espanhol como? Você quer que alguém, como eu faço comentário aqui a respeito eu já fiz esse comentário a respeito do intérprete. Não, você quer o intérprete, você vai levar intérprete em todas as suas viagens, você vai levar intérprete em todas as suas situações, você vai ter um intérprete em todo momento. Se você tiver de assumir um emprego, você vai com o intérprete, você vai ter que pagar o preço. Qual o preço que você vai ter que pagar? Você vai ter que pagar o preço do tempo, você vai ter que pagar o preço da dedicação, você vai ter que pagar o preço às vezes até das noites mal dormidas, você vai ter que pagar o preço, até o preço de pagar também o curso, né? Você vai ter que pagar o curso. E mesmo que não seja em dinheiro, muitas vezes, muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. Né? Você pode estar fazendo uma coisa e você vai ter que estar estudando. Você vai ter que fazer uma outra coisa, você vai ter até para mim mesmo, o que eu estou pagando aqui fazendo o que estou me propondo a fazer. Isso tem um preço. Eu poderia estar fazendo outra coisa, estou aqui. Eu poderia estar em outros lugares, estou aqui. Então, você tem um preço a pagar. E Davi entendeu que eu tenho um preço a pagar, eu tenho uma responsabilidade e eu não vou poder fazer, outro vai fazer por mim. Não tem jeito. Né? Então, essa responsabilidade de aprendizado do espanhol é sua. Você tem a responsabilidade de aprender espanhol. Você deseja, até mesmo por desejo, por satisfação, por realização pessoal. Você quer aprender espanhol? Quer aprender? Então você tem que pagar um preço. Eu tenho uma responsabilidade e muitas vezes a gente comete os erros. Davi cometeu um erro, fez alguma coisa que trouxe um problema para ele, um problema sério, e agora ele tinha que pagar um preço. Você tem um problema sério. Qual é o seu problema sério? Você não sabe espanhol. Você tem um problema sério, você quer aprender, você precisa do idioma espanhol e você tem uma responsabilidade, missão, uma viagem que você quer fazer, um emprego que você quer alcançar, e você precisa de saber o idioma.
Ah, mas pode ser qualquer idioma. Ótimo, maravilha. Qual é o que você gostaria de aprender? Você tem facilidade de aprender, você tem recurso para aprender. Não, você sabe Bíblia. Ótimo. Quer aprender inglês com a Bíblia? Ótimo, aprenda. Quer aprender mandarim com a Bíblia? Ótimo, aprenda. Quer aprender espanhol com a Bíblia? Aqui é o point. Né? Aqui esse é o sítio. Né? Aqui esse é o sítio para aprender espanhol através da Bíblia. Mas isso não vai ser barato. Isso não vai ser barato. Porque barato é assumir o presente de Araúna. E quando é barato, não serve. O preço não paga. Por exemplo, você ganhou um curso de espanhol. Ganhou o curso de espanhol. Se você não dedicar tempo, não aprende. O que adianta você ter um curso de espanhol, mas você não dedica tempo? Você não paga o preço do tempo. Você não paga o preço da dedicação. Não vai conseguir nada. Você não consegue. A conta foi paga, mas não foi você que pagou. Né? Alguém te deu o curso espanhol. Alguém pagou pelo curso para te dar. Então, não consegue. A conta não fica paga. Então, se você quer aprender espanhol, a minha sugestão é a seguinte: paga o preço. Paga o preço. Paga o preço. Você paga o preço e vai lá e assume, né, aquilo que você precisa fazer, o sacrifício. Pagou o preço, vai lá e faz o sacrifício. Vai lá e faz o sacrifício. Porque você já. Não, paguei o preço, agora você tem que fazer o sacrifício. Davi fez duas coisas. Uma coisa foi, Davi pagou o preço e Davi foi lá e fez o sacrifício. Então, feito isso, então o resultado vem. Então, essa é uma consideração importante para quem quer aprender espanhol. Você quer aprender espanhol, você tem uma responsabilidade, você tem um desejo, você tem. Não sei qual é a sua situação, tá? Mas de graça não serve. Não adianta que não serve. Eu estou aqui hoje para trazer isso. Passamos algumas situações aí, alguns dias se passaram aí, e estamos aqui para te mostrar que eu tenho um preço para pagar, você tem um preço para pagar, todos nós temos um preço para pagar, e de graça não tem valor. De graça não serve. Então, gostaria de te convidar aqui para você vir. Você tem os seus planos, seus projetos, seus problemas. Davi tinha um problema. Eu tenho um problema, você tem um problema, nós temos nossos problemas. E qual é a minha decisão agora diante do problema? Então, é interessante que Davi tinha, para resolver o problema, ele tinha uma conta altíssima para pagar, uma outra conta, e ele viu o seguinte: eu vou precisar de assumir a melhor forma de pagar, mas não vai ser barato. Eu tenho que pagar essa conta. Então, você precisa avaliar qual é o seu problema. O que você pode fazer para resolver o seu problema? Você, o que você pode fazer para resolver o seu problema? Você tem uma situação difícil e está na sua mão resolver. O que você pode fazer? Vamos considerar aqui, dentro do nosso projeto, aprender o idioma. Não é barato, não é fácil, custa, tem um peso. Assumir isso, e isso você avalia bem, considera bem, e assume isso. Vão aparecer oportunidades, talvez vai ser oferecido para você: olha, você pode, olha, aqui eu vou te dar todas as condições, eu vou te dar tudo da melhor forma, o melhor, e pensa bem se vale a pena, se você vai conseguir o resultado que você precisa, se isso vai dar certo dessa forma. Então, a minha consideração aqui, que eu tenho um preço para pagar, é o preço de te oferecer alguma determinada coisa nesse projeto. Tem um custo para mim, e eu não posso fugir disso. E você tem que aprender, tem um custo para você não pode fugir disso. Eu tenho um sonho, um projeto, um ideal para realizar. Então, eu tenho
eu tenho algo para tratar, eu tenho alguma coisa que resolver. E você tem outro. Eles se juntam de alguma forma. Por exemplo, Araúna. Araúna tinha o local, tinha os bois, tinha a lenha, tinha tudo. Davi tinha o plano, o projeto, a necessidade. Então, em algum momento, eles estavam, digamos assim, de acordo, de alguma forma. Um tinha uma coisa, o outro tem a outra. Então, por exemplo, eu tenho o curso, eu tenho as aulas, eu tenho o ensino, o conhecimento, e você tem a necessidade. Então, a gente se encontra. Em determinado momento, a gente se encontra e a gente junto pode fazer. Mas eu tenho um preço para pagar e você tem um preço para pagar. Ou eu já paguei um preço e você vai pagar outro preço. E a gente junto, né? A gente faz um acordo para a gente alcançar um resultado. Mas muito importante entender que tenho algo para fazer, você tem um problema para resolver, isso não é barato. Você tem que pagar o preço, você paga o preço da dedicação, o preço do envolvimento, o preço do esforço, o preço do esforço, o preço do estudo. Estudar exige tempo, exige dedicação. Então, vamos aqui voltar assim, para finalizar, vamos voltar aqui ao texto. E o rei dijo a Araúna: no, sino por precio, te lo compraré, porque no ofereceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Algumas expressões aqui foram bem pronunciadas para você aprender o espanhol. Você pode simplesmente repetir o versículo. Você já vai se esforçando nisso, pagando esse preço. Se você pagar o preço de repetir exatamente como estou lendo, você já vai perceber. Se você tiver percepção, se você for uma pessoa que se dedique, quais são os detalhes? Quais são os detalhes? Isso exige tempo, exige dedicação. Presta atenção nos detalhes. Eu vou ler mais uma vez para você prestar atenção nos detalhes. O preço que você tem que pagar de buscar ter atenção e de fazer exatamente como eu estou fazendo para o seu aprendizado do espanhol. Isso custa, isso não é fácil, isso não é barato, mas se você fizer assim, você já vai estar aprendendo. Então, vou ler mais uma vez e se você quiser, me manda a sua leitura para eu ouvir como foi isso para você, o preço que você pagou e o resultado do seu sacrifício, se você fez o melhor. E el rei dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e que você possa entender, alcançar qual é o preço que você tem que pagar, quais são as responsabilidades que você tem, e você assuma isso e você alcance o resultado que você quer alcançar. Um abraço, felicidades!